relação sexual. Mas aí você pega uma mulher do mundo, ou um homem do mundo, ele quer ter relação sexual toda hora, a mulher quer ter relação sexual. Por que disso? Por causa desses traumas que foram trazidos para o relacionamento e fecharam as portas, entenderam? Então tem que se tratar isso como com perdão, tem que se tratar isso com graça, com misericórdia e com a palavra de Deus. Se não houver esse tratamento, vai ter grandes problemas no relacionamento, ok? E é por isso, seja bem-vindo, pastor Mauri, ô Nilza, Deus abençoe vocês, viu? E é por isso que nós, como os pais, nós temos que alertar os nossos filhos a se casarem virgens, entendeu? Por causa disso, por causa dos problemas que vai acarretar no relacionamento quando ele realmente assumir um casamento de verdade, entendeu? Justamente pela grande virtude e poder que possui, corre sérios riscos. Na convivência sexual, esses dois seres unidos em casamento vão se conhecendo mais e mais. E se esse conhecimento íntimo lhes dá a capacidade de fazer o bem mutuamente, quando não abrem e não se expõem um para o outro, não podem conhecer o gozo, a força que a intimidade proporciona. Mas se o fazem e o tornam-se vulneráveis. A pessoa que num momento satisfaz plenamente e o outro momento pode causar um dano profundo. Então, muitas vezes, dentro de um casamento, a relação sexual fica desequilibrada, tipo uma pessoa se satisfaz, a outra não, e aí vai começando a ter problema aqui, problema ali, chega uma hora que é só briga e discussão e contenda na relação. Na consideração do tema, trataremos de dois aspectos, a união sexual e a harmonia dentro do casamento. Então esse vai ser o tópico que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? O que nos impulsiona é o sincero desejo de encontrar um saudável ensino da Sagrada Escritura, orientação que nos leve a um matrimônio feliz, capaz de criar um ambiente aconchegante de amor e paz e que Deus deseja que desfrutemos. Então, Deus tem um padrão na relação sexual para o casamento. Deus tem um padrão. O mundo tem o padrão dele. O padrão do mundo, entendeu? É o que vocês estão vendo aí. Mas Deus tem um padrão para o casamento feliz, tendo o seu momento de prazer sexual. Para algumas pessoas é surpreendente descobrir que a Bíblia faz muita referência à relação sexual. A Bíblia trata muito sobre isso, ok? Estão acostumados a ouvir piadas obscenas que sujam, né, esta maravilhosa relação e a transformam em objeto das paixões mais baixas ou consideram como algo extremamente desejável dentro de uma área livre de compromissos morais ou matrimoniais, contribuindo dessa forma contra a integridade e a estabilidade do casamento legítimo. Então, os ensinamentos que as pessoas estão recebendo aí fora acerca do sexo, de como que a pessoa vive o sexo ou a vida sexual dela, está trazendo para dentro do casamento um comprometimento muito sério, vai atrapalhar o casamento, entendeu? Porque as pessoas estão recebendo algo fora da palavra de Deus, algo contrário ao que a palavra de Deus estabelece. E aí quando ela se casa, o que acontece? Não vai ser compatível a ideia que ela tem de sexo com a vida sexual no casamento. E aí já viu o que vai acontecer. Nós que assumimos um compromisso sério com Cristo como o Senhor e dono das nossas vidas, desejamos viver de acordo com seus ensinamentos. Estamos convencidos de que Ele sempre nos conduz ao melhor, ao mais adequado, a fim de que a vida caminhe por vias saudáveis e santas e alcance seu pleno desenvolvimento. Consideremos então o que a Bíblia diz sobre a relação sexual. Primeiro, Deus é o autor do sexo. Uma outra coisa séria que as pessoas precisam entender é que a mente, ela como é que eu posso dizer? Todas as decisões que a gente toma, ela é formada ou formalizada pelo aquilo que a gente pensa. Entendeu ou não? E antes da gente ser crente, nós vivíamos num país predominantemente católico. Por exemplo, o Brasil, até uns anos atrás, mais de 50% da população era católica, muito mais de 50%. Alguns diziam ser quase 100%. Entendeu? Quando eu falo mais de 50%, é mais de 50% mesmo, é 70%, 80%. Então, o que acontece? Na Igreja Católica, por causa desse ensinamento dos padres, que os padres não podem se casar, entendeu? Porque os padres tinham que se manter o celibato e tal, foi colocada essa ideia de que sexo é algo sujo. Então, quem era católico há muitos anos atrás, sempre tinha a ideia de que sexo é algo sujo, por causa dessa própria ideia católica. Agora eu quero dizer para você o seguinte, Deus é santo? Tudo que Ele faz é santo?
Foi ele que fez o sexo. Então o sexo é para ser santo. Porque quem criou o sexo foi Deus. Então, na mentalidade das pessoas que já traz essa ideia de que o sexo é sujo, é onde o Satanás vai trabalhar. Entendeu? O inimigo vai entrar aqui, nesse ponto, onde as pessoas falam assim, olha, sexo é errado, sexo é sujo, sexo é pecaminoso. E não importa o padrão, por que é sujo, por que é pecado, ele não importa, ele diz, o sexo é. Quando você traz dentro do relacionamento conjugal, não é pecado. Fora do casamento é, mas dentro do casamento não. E como a pessoa tem a ideia de que sexo é sujo, de que sexo é errado, então ela não consegue entender isso. E ela começa então, dentro do casamento que era para ela ter, aí o inimigo começa a trabalhar. Dentro do casamento que é para a mulher ter o sexo, ela não quer, ou o homem não quer. Quando é fora do casamento que não é para ter, aí ele quer, aí ela quer. Olha que coisa. Lembra daquela frase que o pessoal diz, o cara estava na hora errada, como é que é? O cara errado na hora errada, alguma coisa assim? O ato em si não é pecado, mas a geografia da pessoa é errada. Por exemplo, se ela não é casada, o estado dela não é casado, é errado. Se ela é casada, não é errado. Então é isso que nós precisamos domar nossa mente para entender. Dentro do casamento é santo. Dentro do casamento é puro. Dentro do casamento é aceitável por Deus. Fora do casamento é pecado. Fora do casamento é rejeitado por Deus. E quando a gente fala do sexo, nós estamos falando lá do início da vida sexual. Então o sexo, principalmente o sexo heterossexual, que é homem e mulher, mulher e homem, que é o padrão que Deus estabeleceu, fora do casamento já é pecado. Ora, imagine os outros que estão contrário ao que a palavra estabelece. Então, se o sexo que Deus criou, homem e mulher, fora do casamento já está errado, imagine as outras formas de sexo. Então, nós precisamos alertar os nossos filhos. Os pais têm o dever de ensinar os seus filhos sobre isso. Pastor, mas não adianta, o mundo hoje está muito corrompido. Não importa, você tem que ensinar. Amém? Você precisa só ensinar. Se o seu filho vai guardar, preservar, é problema dele. Mas os pais devem ensinar isso para os filhos. Por quê? Porque senão ele vai ter problema lá no casamento. Aí depois os pais vão ter que administrar os problemas lá no casamento do filho. Amém? Então é muito importante isso, tá? Então foi Deus quem criou o sexo. Consideremos alguns textos bíblicos, então, pertinentes. Notemos a referência que é feita do primeiro casamento, quando o homem se achava em estado de bem-aventurada inocência. O texto mostra que a intimidade entre os dois era total, incluindo o aspecto físico. Muitas pessoas acham que por Adão e Eva terem os filhos fora do Éden, que eles só tiveram relação sexual fora do Éden. Mas não é verdade, tá? Até porque a Bíblia deixa bem claro, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus deu uma regra para o homem, que era para ele crescer e multiplicar. Isso foi dentro do Éden. O que dá para se entender é que os filhos não nasceram lá dentro, mas poderia ter nascido. Amém, Jesus? Sem problema algum, porque a ordem era essa. Então, o homem, Deus deu a ordem para o homem crescer e multiplicar lá no Éden. E olha só o que diz Gênesis, ó. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão uma só carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, não se envergonhavam. Então, havia o quê? Dentro do Éden, a intimidade e a lei, que era para eles multiplicar. Então, possivelmente, eles tinham uma vida sexual ativa dentro do Éden. Entenderam ou não? Outra ideia, né? Que as pessoas têm de que a fruta que o homem comeu foi o ato sexual. Nada a ver, gente. Nada a ver. Porque isso aí já tinha sido liberado por Deus. Entenderam? Então não há problema nenhum. Quer dizer, há uma liberação da parte de Deus no ato sexual quando se há um casamento. Porém, há uma reprovação de Deus no ato sexual quando não há um casamento. Simples assim, gente. Não tem como complicar isso. É muito simples. A Bíblia é bem clara. Em duas de suas epístolas, o apóstolo Paulo adverte contra a união sexual ilegítima e dá uma breve orientação sobre a relação amorosa no casamento. Insiste em que esta se desenvolve em santidade e honra, ou seja, com respeito